Olha, eu tenho muitas curiosidades, de verdade. Então, em nome de toda uma nação, Igreja Deus e Amor, a gente lançou uma caixinha de perguntas. Então, tô cheio de perguntas aqui. Ah, é? E também, quem quiser mandar perguntas ao vivo para Débora, eu vou tentar aqui acompanhar no YouTube os comentários. Boa. Obviamente não dá para acompanhar todos, mas vão mandando. Porque antes, Paulinho, de você começar, é engraçado que a Débora e toda a família, e principalmente a Débora, causa muita curiosidade, né? Eu tava conversando O que com uma... come? Quando será que dormem? Como será que vive nossa irmã Débora Miranda? E assim, né, Dé? É muito engraçado, e eu conversando algum tempinho atrás, alguns meses atrás com uma pessoa, como existem teorias sobre a sua vida. Eu acho que a gente vai conversar de tudo. Você vai com um irmãozinho lá no Acre. Ah, porque um dia eu encontrei a irmã Débora. Você vai com o irmãozinho aqui, um dia a irmã Débora. E tem umas histórias que são realmente verdades e tem outras que são estapafúrdias, assim. Existe. Meu Deus! Da onde a pessoa tirou isso? Então, acho que aos poucos ir comentando sobre isso, assim, da vida dela, que não deve ter sido uma trajetória fácil, né, Dé? Foi muito difícil porque filha de pastor, assim, que viaja muito, né? A gente, enfim, a minha infância, ela foi muito feliz, assim. Eu comecei cantando muito cedo, acompanhando os meus pais nas concentrações. Mas pra gente aquelas viagens eram diversão, né? Um passatempo. E são coisas assim que a gente guarda da nossa infância que traz assim bastante alegria. Eu sou assim muito grata a Deus de ter nascido numa família onde eu tive um pai, um líder cheio de fé, um homem de Deus. Minha mãe muito trabalhadeira, minha mãe assim muito ajudadora do meu pai. Eu tive, assim, nesse sentido falando, 2 exemplos que hoje estão carimbados em mim. A minha infância foi muito feliz. A única coisa que eu não gostava muito é de mudar de escola. A gente mudava muito, né? E filho de pastor traz essa marca, né? A gente perdeu um ano de escola, né? Meu pai tinha que abrir igreja no Rio de Janeiro, a gente não tinha acabado o ano letivo. Mas nada que eu pudesse não ser o que eu sou hoje. Eu busquei, corri atrás, também fiz a minha universidade. E não me doeu. Tô viva, né? Sobreviveu a isso, né? É claro. E em cima dessa questão, né, falando um pouco da infância, fala pra gente uma memória assim, muito marcante, boa e também uma memória ruim, de certa forma, que marcou bastante você. Eu sei que você deve ter muitas histórias. E eu acho legal, principalmente porque você acompanhou o início da Igreja Deus e Amor, né? Toda a dificuldade que o missionário tinha, os trabalhos, eu acredito que não era nada fácil, ainda não é, mas eu imagino que no começo era bem mais difícil. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dessas 2 coisas que marcou você, tanto boa como ruim, e também falasse um pouquinho dessa questão de como que era no começo, a Igreja Deus e Amor, as dificuldades. Sim. Você como filha, como uma criança vendo tudo isso, como que era? Tiveram 2 coisas muito ruins, depois eu vou falar das 2 boas. Uhum. Eu falei até no PEG, né, na entrevista, eu tinha mais ou menos, acho que 13, 14 anos, eu levei um chute na perna direita, e aquilo começou a crescer, inflamar muito, e aquilo foi crescendo, chegou um tempo que o médico falou assim, nós vamos amputar sua perna. Nossa. Porque o osso já está morto, o negócio não está funcionando. Isso aqui me marcou, eu perdi o sono. Naquela noite eu fiquei muito, muito triste. Eu pensei, quando eu chegasse na escola, as pessoas iriam zombar de mim. Uhum. Essa foi uma das coisas que me marcou muito. E a outra coisa que me marcou muito foi aquela tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, quando meu pai foi fazer um culto em São Gonçalo, né? Acho que é São Gonçalo. Acho que não é São Gonçalo. Falou recentemente. Petrópolis? Não. Nossa, eu esqueci o nome agora. Se eu lembrar, eu falo. Mas não, acho que não foi São Gonçalo. Mas foi ali na região do Rio de Janeiro.
Então, o que aconteceu? Foi uma hiperconcentração numa igreja. Uhum. Então, quando meu pai chegou, a igreja estava superlotada, tinha gente até na rua. Então, meu pai teve uma ideia de subir numa laje que estava entre a igreja e a rua. E ali aconteceu a tragédia, porque as pessoas que estavam dentro da igreja queriam sair para vê-lo lá na laje, e quem estava fora queria entrar para vê-lo na laje. E eu estava no meio da multidão, eu e meus irmãos. E eu comecei a ser esmagada e levada pela multidão, e empurra daqui, empurra dali. Acabei me perdendo dos meus irmãos, eu não sabia onde estava minha mãe, porque nós também estávamos ali entrando na igreja, pelo meio da multidão. E entre a igreja e a rua, na laje embaixo era a livraria. Eu não sei em que momento em que quase eu estava sendo pisoteada, alguém me puxou pelo braço e me empurrou em cima da multidão e me jogaram para dentro da livraria. Quando me jogaram para dentro da livraria, já tinha 2, 3 crianças mortas. Meu Deus. Pisoteadas. Aquela cena me marcou até hoje. E eu fiquei assim chorando, tremendo, porque eu não sabia exatamente, ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, isso foi assim marcante, de ruim na minha vida. Uhum. Nossa, e assim, pensando você, uma criança passando por isso, tinha muita gente lá, e isso era comum nos cultos que o missionário fazia. Ele Demais. Vinha muitas pessoas. Demais. Nossa, mas é uma E complementando isso aí, nós nos perdemos do meu pai também. Uhum. E a gente estava no Rio de Janeiro. A gente vai para São Paulo, onde está meu pai? Estava eu, minha mãe e meus irmãos. Para onde a gente vai? Ele está aqui esperando a gente. Onde ele está? A gente não sabia para onde a gente ia. Vamos para São Paulo sem ele? Ele está onde? Ele não tinha comunicação com a gente, não tinha celular, não tinha nada. Não tinha um WhatsApp para combinar. E de repente, assim, passado um mês, a polícia estava procurando meu pai e todo mundo para prender, porque foi ele quem matou, que não sei mais o quê. E aquilo também me marcou, perdi a aula, nós perdemos aula. E eu fiquei na casa do pastor Salomé, porque minha casa ela estava dia e noite com jornalistas da televisão em cima. Nossa. Eu não lembro quem ficou comigo ali na casa do pastor Salomé, não sei se foram nós 4, e ficou acho que o Davi e o Daniel em outra casa, eu não me lembro exatamente essas coisas. E quando a polícia passava, com a sua sirene ligada, eu entrava dentro é bom, né? Eu entrava no guarda-roupa da casa do pastor Salomé, ou eles colocavam a gente embaixo da cama. Para mim, todas as polícias, a civil, militar, o que seja, estavam à procura da gente. Os jornais, em todas as páginas, estava o meu pai, o criminoso. E aquilo me doeu muito, sabe? Porque meu pai não foi criminoso. Claro, ele foi lá e aconteceu essa fez. Tragédia. Essas 2 coisas me marcaram muito. Você tinha quantos anos dessa, lembra? Foi em 74. Eu tinha 11 anos, 12. Hein? Pequena. E a partir desse evento, né, a gente vê na biografia do missionário, até na biografia da igreja, foi que a IPDA teve um crescimento exponencial. Então, como foi para você, assim, acompanhar tanto esse momento de dor, quanto esse momento de vitória? Porque, às vezes, nas situações da vida que a gente acha que nada vai dar certo... A igreja não comportava mais ninguém. E teve uma cena também de muito medo, também, quando nós estávamos na rua com as Sarzedas, começou a chover muito. E chuva, de repente meu pai chamou minha mãe, porque parecia que uma das colunas, que a gente morava ali, no porão, e uma das colunas da igreja parecia que ia trincar. E parece que meu pai estava tirando areia, que estava empoçando em volta da coluna. Aquilo também me marcou. Quando uma equipe de ladrões lá quis entrar na igreja, a porta era de madeira, e meu pai chamou todos nós pequenos para ajudar a segurar a porta parecia que era meio podre, não sei. A gente segurava e eles queriam entrar, supostamente, por dentro da igreja, dizendo que, supostamente, no fundo, havia um problema de alguém para ser socorrido ou coisa assim. Mas nós vimos que eram pessoas de má índole, né?
Claro. Também me marcou muito. Muitas coisas, né? Que Muitas eu não lembro experiências, tudo, né? Não lembro tudo dessas coisas ruins, não. Mas muitas dificuldades. E a igreja começou a crescer demais. Meu Deus. Foi a época que a igreja mais foi perseguida, né? E a mídia. Filho, você nem tinha nascido. Não, claro. Começava a fazer fila na porta da igreja, na Condessazida, para o próximo culto. Nossa. O vô estava começando a pregar, já estava formando uma fila, subindo a calçada para Uau. o próximo culto. Então, o negócio era assim, ó, era culto dia e noite. De repente, a igreja não cabia mais ninguém. Aí foi quando Deus foi falando com meu pai, nós começamos a procurar o templo, aqui embaixo, que era aquele grande armazém, né? Uhum. E aí a igreja começou a explodir, né? É. Crescer. E isso é uma experiência, né? Porque Sim. quando a gente planta uma árvore, normalmente faz o quê? Você se suja, você cava, você planta uma sementinha e às vezes o crescimento, ele não é do dia para a noite, né? Primeiro crescem raízes e esse crescimento exponencial. E é interessante a gente saber dessas histórias, Sim. de quem tentou invadir, porque a gente acaba vendo o tamanho do templo, tudo quanto é a IPDA, que a gente fala que é tudo macro, muito grande, a gente não lembra, Sim. ou muitas pessoas não sabem de tudo que vocês passaram em Até família. as maiores árvores começaram como uma semente, né? Com certeza. Eu acho que a grande questão é essa, né? Porque as pessoas hoje olham e pensam, parece que sempre foi assim, né? E não imagina todas as experiências, as dificuldades que vocês enfrentaram, né? Principalmente no início da igreja. Eu, como criança, você falando sobre infância, eu até falei uma vez, não sei aonde, acho que foi até no livro ou em algum programa de rádio, nós tínhamos que pagar mensalmente 15 mil, acho que era cruzados ou cruzeiros, naquela época, por mês para pagar esse armazém aqui. Meu Deus. Meu pai chamou todos nós na sala. Falou, meus filhos, minha mãe também estava lá, amanhã nós temos que pagar 15 mil e a igreja não tem. Nós vamos dobrar os nossos joelhos agora, nós vamos orar. São os exemplos de fé, né? Uau. Porque o doutor Arthur, ele falou o seguinte, se nós não pagarmos uma das parcelas, ele vai tomar armazém e não importa o que nós já tínhamos pago. Acho que foi a minha primeira oração, assim como criança, a mais cheia de fé. Eu chorei tanto naquela sala, dizendo, Jesus, não deixa a gente perder a igreja. E aquela noite eu não dormi, sabe? De repente, quando eu acordei na cozinha, meu pai estava falando alto com a minha mãe. Conseguimos o valor para pagar Glória a Deus. a parcela. Uau, glória a Deus. do armazém. Se tinha uma coisa que o missionário era Cheio de fé. eu e o Davizinho, a gente estava conversando com muita fé e ousado, assim. Você vê uma característica de líder muito grande, ele não tinha medo, ele... Corajoso. Sim. Corajoso, Esse era destemido. É um atributo dele, né? Que eu sempre acho que assim, o principal atributo que define quem meu avô foi é fé. Ponto final, né? Tinha outras qualidades, mas a fé é o que sobressaía. Exatamente. Aliás, eu vejo que na vida dele, o dom que Deus deu para ele não era dos milagres e maravilhas. Boa. Isso aí era consequência Da fé dele. da Verdade. fé. Ele tinha o dom da fé. Consequentemente, pessoas eram curadas por conta da fé dele, né? Então, e acho que assim, engraçado que você ouvindo essas histórias, eu já ouvi essa aí, obviamente. Assim, Deus, ele é um Deus atemporal, né? Deus está fora do tempo, ele já sabe o passado, o presente e o futuro. Deus já sabia onde a igreja de Deus ia chegar. Então, por que Deus permite, né, chegar ali num momento crítico como esse, onde você vê que a família ali, meu avô, minha avó, meus tios e minha mãe, a família original Miranda ali, chega num ponto crítico como esse, onde eles precisam tomar não uma decisão, mas precisam recorrer a Deus para aquilo que parece um beco sem saída, sendo que Deus já sabia que chegaremos no século XXI com dezenas de milhares de igrejas no Brasil, quase 100 países ao redor do mundo. Eu acho que essas são as peculiaridades que eu começo a apreciar hoje, como um homem também que estou sendo chamado para o ministério, que eu nunca imaginei que ia fazer. Eu acho que essas são as peculiaridades que hoje eu observo e eu ouço novamente histórias que minha mãe já me contou, já ouvi essa história e falo, nossa, olha só que interessante esse aspecto, né? Como Deus trabalha, Ele permite você chegar num ponto crítico para que tudo que você tenha
é recorrer a Ele, dobrar os joelhos e recorrer à sua fé nele. É verdade. Né? Sabendo que não ia dar nada, não ia acabar Você a igreja. sabe que quando o meu pai me chamou para escrever o livro dele, né? Eu ia todos os sábados na casa dele, exatamente 3 da tarde. E muita coisa eu não sabia. E a gente chorava junto. A gente glorificava a Deus junto, né? Ele contava tantas coisas que eu não sabia, que às vezes eu não conseguia nem terminar de escrever o que ele estava dizendo, né? Porque meu pai chorando, eu chorando, e às vezes a gente, naquela alegria do Espírito Santo, a gente ficava assim, vendo o poder de Deus atuando, né? E se vocês têm curiosidade de saber toda a história da igreja, nós temos aí o livro, tá acho que está vendendo naquela... Como que chama, da vizinha, aquele negócio que vende livro? Amazon. Eu não sei, sinceramente. Tem um monte, mas eu não sei qual que é que tá. Ou então vocês podem adquirir aqui na sede mundial, né? Nós podemos agora enviar para vocês pela livrariaipda.com.br. Lá tem toda a história. E vocês vão ter muita fé aumentada, com certeza. E daí a sua história se confunde muito com a história do seu pai, com a história da igreja, mas falando da Débora por Débora, né? Porque Débora por Débora. Débora por Débora. Assim, é muito engraçado. Eu acredito que você cresceu sendo a filha do missionário, depois foi a esposa do Lorival. Cresceu igual eu, sem identidade. Sem identidade. Eu sempre fui o filho da cantora Débora e do pastor Dorival. Então. Não, todo lugar Pois que eu é. passava, você é a filha do Davi Miranda? É. Pois é. E como foi pra você ter um encontro com Deus? Oh, essa é a minha pergunta. Ai, desculpa. Essa é a minha, ó. Parei. Regeneração é comigo. Não, então volta. Tá bom, vamos voltar. Vamos voltar. Vou voltar. Vamos voltar. Volta. Resetando. Vamos apagar. Não vou fazer essa pergunta Eu vou fazer mais. essa pergunta. Vamos apagar ao vivo, vai. Eu tinha uma... A gente já vai pra Débora. Mas Débora assim, por Débora. Uma dúvida, né? Na verdade, assim, só pra gente falar um pouquinho sobre isso, como que foi pro missionário ele se tornar conhecido em outros países? Você lembra, assim, como que foi, como tudo isso começou? Porque ele era conhecido aqui no Brasil. Aí como que chegou em outros países? Eu acho que foi por aquele grande milagre que aconteceu na Colômbia. Uhum. Teve um grande milagre no estádio que ele fez. E ali a gente já tinha alguns países abertos, né? Uhum. E aquilo ali foi crescendo, veio chegando televisão, filmando, os jornalistas iam tirando fotografia. Foi assim, nas grandes multidões que se juntavam para ouvir a palavra de Deus através dele, fotografavam, porque enchiam estádios. Uau. Então aquilo foi, né? E os milagres que aconteciam faziam a propaganda da igreja. Não precisava ter uma equipe de marketing, Exatamente. né? O meu Não pai, se falava disso naquela época. Ele não tinha nem intenção de abrir no Paraguai aqui. Ele não tinha intenção, ele queria ficar só no Brasil, né? E o Senhor foi abrindo portas, foi, né, pedindo, e as pessoas pedindo, igrejas, foram ouvindo pelo rádio, né? Uhum. E naquela época nós tínhamos rádio ondas curtas, que se ouvia muito naquela época, e as pessoas começaram a ouvir os testemunhos de cura, e aquele negócio foi se alastrando, né, para outros países, porque para na fronteira, da fronteira foi subindo, e aí foi. E foi indo. Foi E é indo. engraçado, né? Uma vez eu estudando história, eu gosto muito, um historiador falou o seguinte: é muito engraçado a gente conversar com as pessoas que vivem a história. Uhum. Porque normalmente quando você estuda a história, então hoje eu estudo a história, o período barroco. Você não sabe que você está no período barroco da história, né? Ou, o descobrimento do Brasil. Você não sabe que você vai descobrir o Brasil. E você viveu história, né? Mas não necessariamente nomear. Então, a história de quando vocês estavam na Conde, sofrendo, passando perseguições, a história da perseguição da igreja, do crescimento exponencial. Aí depois cresceu exponencialmente no Brasil, o crescimento no exterior. E depois cresceu no Brasil e cresceu no exterior. Veio também aí uma renovação de vocês já casados, uma mudança. Então, como foi para você enxergar? Porque você viveu. Foi né? tudo natural, foi acontecendo. Esses dias mesmo eu estava orando ao Senhor. E eu falei, Senhor, como que eu vim parar aqui?
Boa pergunta. Boa né? pergunta, eu vou orar isso hoje. É uma oração que você não fez ainda, né, Davizinho? Deus que nos assiste agora sabe que eu nunca busquei posição. Eu nunca busquei posição. O Espírito Santo é minha testemunha. Eu nunca busquei projeção. Sempre fui uma pessoa tímida, sou tímida, entendeu? E eu fui aceitando o plano de Deus. Porque... A Lili adorou essa frase. Você vai ver, Débora Miranda, sou uma pessoa tímida. Ela vai fazer... Corte Corte do podcast vai ser isso. Ah, É, que ela adora fazer Falando- essas... Cadê a Lili por falar nisso? essa- Ali, ó, escondidinha. Falando- Gostou, né, Lili? Falando nisso, essa deixa é pra eu falar do canal, né? É isso? Tava combinado? Era isso mesmo? Era. Não, mas deu certo.